Bem-vindos ao Coffee Break desta semana. Eu estou com Rui Duro, dispensa qualquer tipo de apresentação, e vamos falar de cibersegurança. Este conteúdo é patrocinado pela Rumos, especialista em formar profissionais e equipas para os desafios tecnológicos e de inovação. Olá, Rui, bom dia, muito obrigado bom por dia. esta nossa conversa. É sempre um prazer podermos conversar. E eu ia começar pelo beat do momento, que é o IA como novo vetor de ataque. E a minha primeira pergunta é: a inteligência artificial está a transformar a produtividade das empresas do ponto de vista da cibersegurança, ou estamos perante uma nova era, uma evolução natural das ameaças? É tudo junto, é tudo junto. A inteligência artificial vem mudar o mundo e quem ainda não percebeu isso vai ter rapidamente um problema. Novos processos, coisas novas, a maioria das empresas não percebem ainda bem o que é a inteligência artificial, ou o que é que podem fazer com ela, ou como é que ela funciona, ou quais são as diferentes vertentes que ela funciona, e isto provoca uma nova era de desafios na cibersegurança. E depois há outra componente, é a inteligência artificial, é tecnologia, e quem usa a tecnologia como forma de promover ciberataques e ataques ou esquemas ou outro tipo de processos que visam lesar terceiros ou obter valor de terceiros, a inteligência artificial é a plataforma perfeita para o fazer. Por isso para quem ataca, é a evolução natural, para as empresas e para o mundo em geral é um mundo completamente novo que estamos a cada semana, porque não podemos dizer a cada ano, a cada semana a descobrir o que nos vai trazer de novo e as novas dificuldades que nos vai trazer. Esta escala de inovação que os cybercriminosos, que hoje são empresas, eu acho que as PMEs não têm muito esta noção. Eu queria que me falasse um bocadinho sobre isso, que é: hoje o IA veio dar aos cybercriminosos e ao cyberataque aqui um conjunto de uma arma, enquanto para as empresas é uma ferramenta, para as empresas que fazem ataques cibernéticos é uma arma espantosa. E o que é que muda? Muitas Muda coisas, tudo, não é? Muda tudo, muitas coisas. Não, mas é mais fácil. Primeiro os ataques passam a ser mais dissimulados do que foram até hoje. Ou seja, antigamente um cibercriminoso, para ter quase o malware perfeito, levava meses, se não anos, a desenvolvê-lo. Vários módulos, diferentes capacidades. E cá está, uma empresa que tinha alguém especialista em sociologia, alguém especialista em negócio, alguém especialista, um investidor, e isto tudo acontecia e era um ecossistema muito grande. Hoje não. Um miúdo na Líbia, de 14 anos, usando inteligência artificial, constrói um ransomware e cria um ambiente de estrago muito grande numa série de empresas. Isto aconteceu recentemente. Já não é preciso, se calhar, um ecossistema tão grande, e acontece muito rapidamente. A inteligência artificial, por exemplo, se olharmos para o phishing, e o mail e o phishing continuam a ser o principal vetor de ataque, antigamente, as pessoas hoje conseguem olhar para essas campanhas e já quase todos conseguimos olhar e perceber isto é um ataque de phishing. A inteligência artificial veio trazer um novo nível. Olhamos para estas novas campanhas e se calhar não percebemos que é um ataque de phishing. Ele é perfeito, é feito em língua natural, usa o contexto correto. A inteligência artificial aprende com os sociólogos e usa o medo, a urgência, e sem as pessoas perceberem que estão efetivamente perante um ataque. E isto é a nova realidade da inteligência artificial. É muito mais rápido, é muito mais precisa e consegue dissimular e ultrapassar rapidamente a grande maioria dos sistemas que hoje nós usamos para nos proteger. E, inclusivamente, aqueles conceitos que nós andamos nos últimos anos a ensinar aos colaboradores a perceberem e a conseguirem estar preparados. E as empresas portuguesas estão, de facto, como se diz, a subestimar o IA no cybercrime?
completamente. Há sempre esta pergunta, como é que estão as empresas portuguesas, e nós dizíamos que havia 2 pelotões, as grandes estão preparadas e mesmo assim são vítimas de ataque, se bem que todas são, as grandes são notícias no jornal e as pequeninas não são, porque exatamente. Todas são, e as pequenas não estariam porque subestimavam esta necessidade. Eu julgo que com a inteligência artificial isto é transversal. Eu arriscaria-me a dizer que quase todo o tecido empresarial português e o do Estado está a subestimar a inteligência artificial e não está a perceber a complexidade e aquilo que é os novos vetores e as novas superfícies de ataque que a inteligência artificial vieram trazer e vieram abrir. Por isso, eu diria que é transversal e principalmente nas pequenas e médias empresas. A inteligência artificial está a provocar um efeito. Nós há uns anos na Checkpoint falávamos no crescimento exponencial. Hoje isto é mesmo realidade. A inteligência artificial traz um crescimento exponencial de dificuldades, de tipos de ataques. À semana, volto a frisar, à semana, há um ano, se calhar não falávamos em Agentic AIs. Hoje é o tema do dia. Qual vai ser o meu Agentic AI? Demorou muito pouco tempo. Aquilo que antes levava anos, agora leva muito pouco tempo. Os novos tipos de ataques que se podem fazer e os novos desafios que todo este novo ecossistema vai trazer, eu acho que a grande maioria das empresas, e principalmente as PMEs, não tem sequer noção do que é a inteligência artificial, quanto mais perceber que ela traz desafios claros em termos daquilo que é a segurança da sua empresa. A Checkpoint Research, que é, eu diria, a parte que faz investigação dentro da Checkpoint, identificou uma técnica que utiliza ferramentas de IA para criar canais encobertos de comando e controle. Quer-nos explicar exatamente o que isto é em linguagem simples? Eu há muitos anos que digo isto e continua a ser uma realidade. Ciberataques são feitos com inteligência avançada, com princípios muito simples. E isso que nós detectámos recentemente é exatamente o mesmo princípio. Eu vou usar aqui um paralelismo com outro ataque que nós continuamos a detectar e a parar, que é o DGA, da Domain Generation Automation, relacionado com o DNS, em que 2 sistemas trabalhavam em sincronismo para que um gerava domínios novos de DNS e o outro fazia queries a esses mesmos domínios e desta forma colocava-se no exterior das empresas a informação que o ransomware queria exfiltrar. Portanto, isto é tecnologia altamente avançada, com um princípio muito simples. E isto era o que acontecia. E nós, através da inteligência artificial, começámos a detectar estes padrões e a parar estes padrões. Aquilo que está a acontecer agora com a inteligência artificial é algo muito parecido. Ou seja, vou usar a inteligência artificial, vou usar a sua linguagem nativa, vou usar a forma como ela opera e comunica com os utilizadores ou com os sistemas, a sua própria encriptação, e vou fazer dentro destes canais a comunicação que eu quero fazer para passar despercebida. É o mesmo princípio que era usado no DGA, mas usando a inteligência artificial. Obviamente, e é o que é muito importante de relevar, isto é muito rápido, acontece todos os dias e cada ataque é um ataque diferente. E só para lhe dar uma ideia, nós hoje temos uma solução para fazer a formação dos utilizadores, o que se chama o Security Awareness and Training. Nós usamos a inteligência artificial para gerar para cada utilizador em particular o seu próprio awareness e o desafio para cada utilizador para que não haja uma linha comum na empresa. Usamos a inteligência artificial para isto, para cada utilizador. Quem ataca está a fazer exatamente o mesmo. A cada ataque que faz, pede à inteligência artificial que seja diferente, que crie dinâmicas diferentes para que, supostamente, infraestruturas que possam estar preparadas para detectar, automaticamente deixem de as detectar. Quais são os sinais? Ou seja, antigamente havia sempre atenção ao URL, atenção quando no phishing ao e-mail, havia aquela técnica de disfarce do O pelo 0, havia um conjunto de coisas que eram detectáveis do ponto de vista do funcionário de uma empresa ou até de um gestor de uma empresa. Hoje é mais difícil. Quais são os sinais que as empresas devem estar atentos para poder recorrer a depois ter maior segurança?
Bem, eu diria que a primeira coisa, e é como back to the basics, é como tudo, e isto aplicava-se à cloud, porque a cloud também veio trazer uma série de desafios. As empresas primeiro têm que perceber o que é a inteligência artificial, as diferentes áreas onde a inteligência artificial está a trabalhar, têm que perceber como é que vão gerir a sua informação perante esta inteligência artificial, têm que perceber aqueles que vão começar a adotar soluções de inteligência artificial, como é que vão proteger a sua informação na utilização dessa inteligência artificial, portanto, e a partir daqui começar a adotar uma série de princípios de gestão da inteligência artificial. E não estamos a falar de tecnologia. Porque um dos problemas que acontece no mercado, obviamente que para mim, que vivo há muitos anos de vender tecnologia, é ótimo que se continue a fazer isto, que é, primeiro, compra-se a tecnologia e justifica-se a tecnologia para a gestão. O paradigma tem que mudar radicalmente, começa a mudar lentamente, que é, começamos pela gestão, justificamos as necessidades do negócio e no fim compramos a tecnologia. E isto é algo que com a inteligência artificial ganha ainda mais importância e mais impacto. Temos que ter processos, temos que ter claro o que é que temos que proteger, temos que ter claro a custódia da informação, temos que ter claro quem partilha, como partilha ou como é que eu controlo essa partilha. Há uma série de fatores novos que estão claros e que as empresas têm que adotar. Depois temos que começar a adotar tecnologia e cá está, e é uma velocidade muito grande que nos proteja, que nos dê controle, que nos dê visibilidade, porque a inteligência artificial vai nos trazer muitos desafios. Em relação ao phishing, hoje já não há campanhas de phishing com links ou com ficheiros, o que há é texto puro que dão instruções aos colaboradores sobre linguagem natural, sem erros, às vezes sem as diferenças entre o português ou o brasileiro. Já não há essa. A inteligência artificial consegue fazer isso. E como é que nós conseguimos detectar? Usando uma série de princípios heurísticos, detectar padrões e depois fazer um somatório de diferentes padrões para perceber que quando se chega a um score elevado de diferentes padrões, e estamos a falar mais de 70 ou 80 padrões, por exemplo, só num e-mail, nós damos isto e dizemos, ok, isto é um ataque de phishing. O domínio é recente, não tem, é a primeira vez que aquele utilizador ou que aquele IP manda um e-mail para a empresa, ao contexto da urgência, ao contexto do medo, ao contexto da pressão. Há uma série de fatores que nós analisamos e que leva no final a dizer assim, isto pode ser, por exemplo, um ataque de phishing. Porque a inteligência artificial vem-nos trazer este tipo de ataques. Noutro tipo de áreas, o que nós estamos a fazer, por exemplo, é quase fazer um heart rate meter daquilo que são os domínios, os sites, as empresas e criar um padrão de comportamento desses sites. E se houver uma alteração desse comportamento, nós então vamos ter uma ação muito própria e perceber porque é que aconteceu, porque poderá ser um ataque. Com a inteligência artificial acontece exatamente a mesma coisa. Se um agente de inteligência artificial ou um chatbot ou qualquer outra aplicação API de inteligência artificial tem um comportamento base de uma certa forma, e se há um fim de semana, ou à noite, ou a um feriado, de repente há um pico, isto é um comportamento anómalo e nós vamos atuar. Portanto, são este tipo de coisas e novos desafios que nos levam, que nos traz também desafios e que mostra a importância de levar a sério a inteligência artificial. Uma das vossas estratégias, e agora vamos falar daquilo que é a vossa estratégia para o ano 2026, do ponto de vista de defesa das empresas, é olhar pelas PMEs. Uma coisa que o mercado devia agradecer, porque normalmente as grandes empresas não olham para aquilo que é o tecido mais importante. Isto é uma opinião minha, ou seja, há sempre aquela coisa de ir às grandes e deixar de descurar as PMEs. Neste caso de cibersegurança é importantíssimo. E vocês usam aqui um chavão que é prevenir primeiro, prevention first. O que é que significa exatamente na prática para que possamos entender melhor? Há muitos anos que nós temos internamente essa visão e que a trazemos para o mercado, porque, obviamente, fazer prevenção, quando falamos de cibersegurança, é extremamente difícil. Há vários desafios perante isto. Um é performance.
Porque se um utilizador está à espera de um mail e nós retemos o mail mais 1 minuto porque estamos a avaliar aquele e-mail para ter a certeza se é seguro ou não, isto provoca impacto e o utilizador pode dizer esta solução, porque nós hoje temos muita urgência de receber a informação. E por isso nós fazemos isto, nós obrigamos o utilizador a esperar 1 minuto. Há concorrentes nossos que não. Primeiro deixam passar o mail, e enquanto o utilizador recebeu o mail, fizeram na mesma análise do mail e depois então têm uma assinatura e o próximo e-mail igual já é retido. Isto não é Prevention First. Nós obrigamos o utilizador a esperar pelo mail. Este é um exemplo das dificuldades que isto leva, mas nós assumimos isto. A outra questão é gerar o número de condições necessárias nas nossas plataformas, e as equipas de research são muito importantes nisto para que a gente consiga detectar o máximo, e com a inteligência artificial isto continua a acontecer, os ataques do tipo dia zero. Não sabemos o que é por heurística, é por comportamentos, é por traços anómalos que aquele fluxo, que aquele acesso, que aquele e-mail tem, nós consideramos anómalos e vamos detectar. Prevention First tem a ver com isto. Não é estar a pensar se somos mais rápidos ou não, somos mais seguros e paramos tudo e ajudamos as empresas a não sofrer um ataque. Poderia dar aqui N exemplos, mas Prevention First tem a ver com isto. Há outros concorrentes que não, privilegiam a performance. Primeiro vamos olhar para isto, vamos ver o que é e depois seguir em frente. Quando estamos a falar de uma PME ou de uma grande empresa, muda alguma coisa na abordagem da segurança? Ou seja, há aquela coisa que uma empresa maior ou uma empresa grande tem que ter uma segurança mais robusta que uma empresa mais pequena. Isso existe ou não? A robustez tem que ser igual, seja qual for a dimensão da empresa. Ela tem que ser igual para todas elas e os princípios têm que ser iguais. Eu acho que os princípios de gestão e de gestão do risco e de gestão de informação que se aplicam a uma grande empresa têm que se aplicar exatamente a uma pequena empresa. Os princípios são exatamente iguais. É depois no plano e já no capítulo da ação que elas depois são diferentes. Uma grande empresa, obviamente, tem uma complexidade muito grande e eu costumo dizer que um dos principais fatores de porquê as grandes empresas serem atacadas é a sua própria complexidade. Muitas vezes não é a falta de know-how, nem a falta de tecnologia, é a complexidade da própria empresa que a leva a ser atacada, mesmo quando muitas vezes existem todas as certificações e todos os compliance e as equipas são altamente certificadas e têm know-how e mesmo assim elas são atacadas porque a sua complexidade leva a isto. Portanto, as grandes empresas têm este desafio, é a sua complexidade. As pequenas empresas têm características muito próprias e dificuldades muito próprias e é isto que nós na Checkpoint estamos a tentar, principalmente em Portugal, levar e pôr em prática, que é responder a estas necessidades e características muito próprias. A falta de know-how, a falta de sensibilidade para este tópico. 2, muitas vezes a incapacidade para ter um IT manager. 3, muitas vezes recorrem a empresas para lhes proteger, para lhes fornecer serviços que não têm, que sabem tanto de cibersegurança como eles próprios. Portanto, porque hoje vende-se o fabricante A porque está em campanha e há vende-se o B porque afinal eles estão a pagar uns rebates. E não há uma estratégia de vender um fabricante que é seguro ou um fabricante que faz sentido, ou uma tecnologia que faz sentido para este cliente. Por isso, este é um desafio. O outro desafio é que são mais simples, mas também necessitam que o seu dia-a-dia seja feito de forma simples para que possam adotar essa mesma tecnologia. E é isto que nós temos que olhar para as PMEs. Os princípios são os mesmos e aquilo que nós queremos levar é levar exatamente a mesma tecnologia que os grandes têm para os pequenos, mas levá-lo pacotizado, vamos chamar assim, não será o termo correto, àquilo que são as suas próprias características e necessidades. Uma consola única de gestão simples, ter soluções que respondem àquilo que são as suas necessidades simples, que é os principais vetores de ataque de uma PME, de uma PME e arranjar o canal
para fazer chegar a um canal para fazer chegar a estas empresas o produto da forma correta, com o know-how correto, com o suporte correto, para que eles se sintam confortáveis na utilização. E isto, obviamente, não é fácil, mas lentamente, ao longo dos últimos 4, 5 anos, que tem sido um desafio quase pessoal que eu tenho levado, temos conseguido aumentar muito o nosso footprint, e o mercado das PMEs já vale muito do mercado, daquilo que é o revenue da Checkpoint em Portugal. O custo continua a ser um problema. Nós vimos falando há anos e anos que estamos neste mercado que o olhar para o custo continua a ser um problema. Eu tinha uma teoria que dizia que as empresas de cibersegurança também não baixam preço e, portanto, não se podem queixar que o custo é grande. Porque há este panorama. A pequena e média empresa portuguesa tem dificuldades de sobrevivência no dia-a-dia. Mesmo que seja uma média empresa já a caminho com grandes dimensões, como existem médias empresas já perto de ser uma grande, tem a dificuldade no dia-a-dia dos custos e tem a dificuldade dia-a-dia quase da sobrevivência e da gestão. E olham para a cibersegurança como um custo e não como um investimento. Isto continua a ser assim em Portugal? Melhorou significativamente, principalmente nas grandes empresas, e as regulações que foram chegando, que começam a responsabilizar os gestores de topo da empresa sobre os ataques e sobre a informação e a custódia da informação e a quebras de confiança ou o vazamento de informação confidencial ou pessoal ou privado para o exterior, vem melhorar este paradigma. Nas pequenas empresas eu sinto que está a acontecer uma mudança, mas eu diria que ainda a grande parte continua a não valorizar. Mas já não se fala só da cibersegurança. Eu julgo que muitas das empresas portuguesas não perceberam ainda que o mundo é digital, já não é papel. E sendo digital, aquilo que eles gastavam antes em outros processos, em papel, em impressão, em custódia deste mesmo papel, eles têm que o transferir para o digital, porque é lá que a empresa passa a estar. Outra coisa que eles têm que perceber, e isto é crucial, e enquanto isto não acontecer, vai continuar a acontecer muitos problemas, é que perceber onde é que está o valor da empresa, e o que é necessário se houver um ataque para o outro dia a empresa continuar a trabalhar. E muitas vezes são 2, 3 sistemas, e esses são essenciais, porque eu posso ter caminhões, posso ter os motoristas dos caminhões, mas se eu não tiver acesso à AT para gerar as guias de transporte, eu não posso ir para a rua porque levo uma multa que me pode fechar a empresa. Por isso, as empresas têm que ter esta noção. E acho que as empresas às vezes ainda não têm esta noção e esta preocupação. E depois há um continuar de jogar no risco. Eu tenho assistido a muitas situações de empresas que sofreram ataques de ransomware, conseguiram recuperar porque tinham um backup, porque tiveram sorte, e o que aconteceu a seguir foi exatamente o mesmo. O comportamento foi o mesmo, a utilização foi a mesma e continuaram a fazer exatamente a mesma coisa. Por isso eu diria que, obviamente, há uma mudança de paradigma, o negócio da cibersegurança está saudável e está a crescer em Portugal, e isso temos que mudar um pouco o discurso do passado, não, é difícil, está a mudar, mas ainda há uma grande fatia que continua a achar que não, mas cá está, já não é só sobre a segurança, efetivamente sobre a questão que o mundo hoje é digital e eles têm que ser digitais também. Muito bem. Rui, muito obrigado. Porque o mundo é digital, nós convidámos o Rui, com os anos de experiência que tem, ajudou-nos a que você compreenda a importância extrema do que é tratar da cibersegurança hoje. Obrigado e até para a semana.